Entonces, vamos a empezar. Eu sou a Nathalie e eu sou o Samuel. Ele é meu irmão, ele já esteve aqui anteriormente. E hoje nós vamos estar juntos, nós preparamos algo muito especial para vocês. Com certeza todos vocês conhecem esse personagem aqui, né? Sim, ele é conhecido como Superman, ó, coloca mais perto da câmera pro pessoal ver. Superman. Ó. Esse é o Superman, ó. Até tá aqui, ó. Superman. Que é o Superman. Mas vocês sabem qual que é o nome verdadeiro dele? Não, o nome dele não é Clark Kent? Na verdade, o nome dele é Kal-El. Uau! Que ele era de um planeta conhecido como Krypton, né? Interessante. Mas um certo dia o seu planeta explodiu. Que tragédia. Mas antes que o planeta dele explodisse, os pais dele colocaram ele numa nave. Numa nave e mandaram ele para o planeta Terra. Aí quando ele chegou no nosso planeta, no planeta Terra, ele ainda era um bebê. Ele foi encontrado por uma família chamada Kent. A família Kent. Ah, então e daí aí ele foi adotado. Sim. Ele foi adotado e daí vem o nome Clark Kent. Isso, que é da família da Terra que adotou ele. Sim. Então, quando ele foi adotado, ele ganhou um novo nome. Olha que interessante. Antes o nome dele era Kal-El. Sim, Kal-El. Né? Kal-El. E o nome dele, dessa pessoinha aqui, virou Clark Kent. E sabe, aqui isso me lembra? O nome dele mudou quando ele foi adotado. E como nós vimos, ele perdeu. Claro, a gente sabe que é uma história, assim, fictícia, né? Mas a gente pode aprender com a história do Superman. E nós vimos que aconteceu uma tragédia na vida dele, né? O planeta dele explodiu, mas os pais dele conseguiram salvá-lo a tempo e enviaram ele para a Terra. E o Superman, ele veio sem ninguém. Ele não tinha ninguém, ele veio sozinho. E muitos de nós, às vezes, nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos sem ninguém, ele perdeu os pais dele, às vezes... você tem o seu pai e sua mãe perto de você, você tem a sua família perto de você fisicamente, mas muitas vezes os nossos pais, ou não só os pais, a nossa família, irmãos, pessoas que a gente ama, avó, avô, tio, tia, com quem você ama e que gostaria que conversasse mais com você, que te ouvisse, que se interessasse pelas coisas que você se interessa também. Às vezes a pessoa ela tá lá fisicamente, mas é como se ela não estivesse, é como se não ligassem para nós. Sim, isso realmente é muito triste. Isso aí deixa marcas no nosso coração vazio. Mas assim como Superman, né, o Clark Kent, ou Kal-El, foi adotado, ele ganhou um novo nome. Existe alguém que te ama intensamente e que quer ser o seu pai. Exatamente. E esse alguém é Deus. Deus, ele te ama tanto, mas tanto, tanto. E mesmo que talvez você possa ter ouvido palavras como eu não queria ter você, ou você não deveria estar aqui. Deus, ele te ama intensamente. E como o Samuel falou, Deus, ele quer ser o teu pai. Ele quer te adotar como filho. E ele te criou. Deus, ele é verdadeiro, ele é real, ele te criou. E ele viu quando você estava se formando na barriga da sua mãe. Quando você era assim, bem desse tamanho, assim, um grãozinho de arroz, na verdade, menos que um grãozinho de arroz, ele viu cada parte do teu corpo se desenvolvendo, ele viu você crescendo, seu coração batendo. Olha só o que está escrito em Salmos 139, no versículo 13. Esse daqui é uma das minhas passagens preferidas, porque mostra, assim, a intensidade do amor de Deus. E assim, parece tão poético assim, a gente nascendo, e parece 9 meses, passa muito rápido, uns que ficaram 8 meses, como no meu caso que eu nasci prematura, ou uns que ficaram menos ainda, 7 meses, parece uma eternidade e as coisas vão mudando aos poucos, mas Deus, ele viu tudo acontecendo, detalhe por detalhe. E olha só o que está escrito. Você pode abrir sua Bíblia, ver no seu celular também. Salmos 139, versículo 13. Eu vou ler na versão NTLH. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem.
tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Mesmo que quando você foi gerado, você não era desejado, talvez estava em segredo, sua mãe descobriu tempo depois que ela estava grávida e talvez o primeiro sentimento não foi um sentimento de alegria, mesmo que ninguém soubesse sobre você, Deus sabia. E Ele olhou para você, pequenininho, aí na barriga da sua mãe, e Ele já te amou intensamente. Sim. Mesmo que você se sinta sozinho, saiba que Deus te vê, que Ele te ama e que Ele quer estar próximo de você. Conversa com Ele. E hoje eu desafio você, para que quando essa live terminar, você conte para Ele seus sentimentos. Conta para Deus como você se sente. Porque Ele é teu Pai. Exatamente. Ele quer que você esteja próximo dele. E olha só, Superman, lembra que o Samuel falou, ele veio de outro planeta, que era o Krypton, né? Krypton. E então o planeta dele supostamente teria outro sol. E quando o Superman ele veio aqui, né? Ele aterrissou no planeta Terra, o sol do nosso planeta deu para ele poderes inimagináveis. Pois, segundo a história, o nosso Sol amarelo e mais jovem que o Sol de Krypton, porque supostamente o Sol de onde o Superman morava era do ex-planeta dele, né? Os sóis. Eram, assim, vermelhos, né? E eram, assim, mais antigos. Então, né? Não eram tão intensos. Então, quando ele veio aqui, o Sol encheu as células dele de como baterias. Então era tipo, o sol era que nem uma energia e o corpo dele que nem uma bateria que absorvia, né, tudo isso. E essa bateria fizeram que esse senhorzinho aqui ganhasse superpoderes e o transformasse em alguém quase indestrutível. Praticamente indestrutível. Sim, é daí que vem esse nome Superman, né? Porque ele tem muitas habilidades e poderes diferenciados. Ele tem super força, ele tem super raio, né? Que dispara pelos olhos. Ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó, disparando. Disparando os olhos. Ele tem super sopro, super força. Ele voa. É quase indestrutível. E com todos os poderes do Superman, ele poderia basicamente destruir a humanidade, né? Mas ao invés disso, ele escolheu usar os poderes dele para proteger a humanidade. Usou os imensos poderes dele para o bem. Exatamente. Então, você pode não ser o Superman, mas você pode escolher ajudar as pessoas também. Superman, ele tinha várias habilidades, ele poderia ter feito, né, várias coisas, como o Samuel falou, poderia ter escolhido destruir a humanidade ou, né, não sei, fazer outro tipo de coisa, mas ele escolheu ajudar as pessoas. E talvez você não tenha os superpoderes do Superman, que é voar, uma visão assim... Visão laser. Isso, uma visão laser. Esqueci o nome, uma visão laser. Mas você pode ter poderes dentro de você. Você pode ter poderes dentro de você. E quais são esses poderes? É o poder do amor, do perdão, da bondade, o poder da sensibilidade de você se preocupar com os outros, o poder da atenção, de você saber ouvir. Todas essas são coisas muito importantes que você pode ter dentro de você. E olha só o que está escrito em Jó 29:14. Vou dar um tempinho para vocês acharem Jó 29:14. Jó foi um homem que ele sofreu muito na vida e ele era um homem muito rico. E ele tinha várias propriedades e tudo mais, porém ele era uma pessoa que o valor dele vinha de dentro. Apesar de tudo que ele tinha, ele amava as pessoas e ele usava os superpoderes que estavam dentro dele, que estavam no coração dele. E que eram superpoderes que Deus deu para ele. Eram qualidades, aqui eu uso superpoderes assim, substituindo a palavra qualidades. E as qualidades que tinha dentro dele vinham de Deus. E as qualidades faziam tão parte dele que para ele era algo natural ele fazer essas coisas boas. Olha só,
que está escrito em Jó 29:14. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Olha só, ele está falando que a justiça e a honestidade que ele levava eram tão parte dele que era como a roupa que ele usa. Então, todos os dias, assim como todos os dias a gente escolhe uma roupa, a gente precisa sair vestido, ou, né? A bondade e a justiça era algo que ele escolhia usar e faziam tão parte dele que era algo que era natural. E ó, ele menciona que ele ajudava as pessoas. Então era um superpoder que vinha dentro dele, que estava dentro dele. Porque a gente só tem ações boas quando o que está dentro de nós é bom também. Sim, assim como o sol da terra ele fortalecia o Superman, Deus é que é a fonte de todas as coisas boas e verdadeiras dentro de você. Por isso, quanto mais próximo você estiver dele, mais você terá esses poderes. Que assim como o Superman, quanto mais perto do sol ele ficava, muitas vezes ele era derrotado, mas aí bastava o sol bater na pele dele que ele já era fortalecido. Então assim é Deus conosco, dentro de nós. Exatamente. Deus, ele é quem nos fortalece. E como o Samuel falou, quanto mais próximos, esses poderes não vêm da gente. Esses poderes, que nem o Superman, que vieram do sol. Tudo de bom que a gente pode ter, Deus é quem dá para nós. Deus, ele é o Criador, ele é a fonte de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso, de tudo que é perfeito. E olha só o que está escrito em Salmos 18:28. Assim como o sol ilumina Superman e fortalece ele, Deus, ele é a luz que nos ilumina. Olha só. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Olha só. Mesmo que talvez dentro de você pode pensar, poxa, mas eu já fiz tantas coisas erradas, poxa, mas ninguém liga pra mim, eu acho que eu não vou ter um futuro, eu não me vejo fazendo coisas boas, eu vejo os outros, mas eu penso, não, eu não consigo, eu já sofri bastante, dentro de mim só tem escuridão. Não, você pode recomeçar, você pode se aproximar do seu Criador e você pode pedir para Ele esses superpoderes, porque Ele vai te iluminar. Você pode pedir para Ele paz, alegria, sabedoria e ouvir outras pessoas que também podem te ajudar a te fortalecer, pessoas que te deem bons conselhos. Então, Deus, ele quer ser a luz que ilumina o seu coração, a luz que te ilumina, a luz que te enche. E você está mais próximo de Deus quando você conversa com Ele, como Samuel falou, quando você lê a Bíblia, que é o livro que Ele deixou para nós. Então, como nós começamos falando sobre o desafio, se você ainda não começou, comece, porque você vai aprender cada vez mais sobre Deus, cada vez mais sobre o amor dele. Quer ler isso aqui, ó? E olha o que diz aqui em Salmo 119, no versículo 10 ao 12. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Então, olha só, o que está falando aqui? Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar. Pecar é fazer, né, coisas que não são boas. Então, quando a gente aprende sobre Deus e a gente guarda o que a gente aprende, a gente pratica, é como se a gente estivesse, né, seguindo a... Chutei aqui. É como se a gente estivesse seguindo a luz dele. Então, ele nos fortalece. A gente conversar com ele, a gente ler as palavras dele, fortalecem o nosso coração. Exatamente. Tá. Mas nós conversamos, né, sobre o Superman, sobre a super força dele, sobre, né, tudo de bom que ele faz. Porém, o Superman, ele tem uma fraqueza. Na verdade, tem algo que é capaz de enfraquecer o Superman. Sim, isso daí é a kryptonita. A kryptonita é um mineral que veio da terra dele, que é capaz de basicamente anular os poderes dele, transforma ele em um ser humano qualquer, né? Como se ele fosse um ser humano qualquer. Então ele era suscetível a todos os
Ele estava Ele vulnerável, estava vulnerável, estava em né? perigo, né? Isso, em perigo, por causa, quando ele se aproximava, né? Quando ele era colocado, se exposto à Kryptonita, né? Gente, parecia tão, né? Tão Indestrutível, indestrutível, invencível. tão invencível, mas não. Assim como a Kryptonita, né? Como a gente falou mostra o Superman aqui. Como a gente falou do Superman, que ele, né, tinha tantos poderes e coisas, né, boas, ele tinha uma fraqueza. E todos nós temos as nossas fraquezas. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos, né, os nossos defeitos, momentos difíceis que a gente passa, que acabam nos deixando tristes. Porém, tem certas atitudes nossas, certas ações, decisões que nós tomamos que nos enfraquecem ainda mais, que em vez de nos ajudar, em vez de nos fortalecer o nosso coração, acabam nos deixando mais para baixo. E tudo isso que enfraquece o nosso coração, muitas vezes são coisas que acontecem que não dependem de nós. Mas a verdade é que a gente não consegue controlar o que acontece ao nosso redor, mas a gente consegue controlar como que a gente lida com as coisas que acontecem. Então, uma delas são os pensamentos negativos de eu não consigo, eu não sou ninguém, eu não sou amado, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, e pensamentos que muitas vezes vêm, tal pessoa é bem melhor do que eu não deveria ter nascido, e às vezes a gente se percebe pensando nessas coisas, né? Tal pessoa parece ser uma vida perfeita e a minha é horrível. E muitas vezes eu já pensei isso também. E às vezes o pensamento vem e em vez de a gente pensar, não, isso daí não é verdade, ou a gente se lembrar das verdades, não, eu sou amado, eu tenho qualidades, eu sou único, então não quer dizer que alguém é melhor do que ninguém, que alguém vale mais, mas todos nós somos únicos. Não, em vez de a gente fazer isso, a gente entretém o pensamento. A gente fica pensando, esse pensamento, ele veio assim que nem uma nuvem, mas em vez de ele vir e a gente expulsar ele, não, ele fica. E ele fica grudado na nossa cabeça. Então, a gente acaba pegando esses pensamentos que vêm como verdades, eles ficam tão dentro de nós, e isso vai nos enfraquecendo. Isso vai nos deixando mais tristes, que nem a Kryptonita deixa o Superman vulnerável, que ele perca os poderes, quando a gente permite que esses pensamentos eles fiquem, porque a gente não pode evitar que eles venham, né? Às vezes o pensamento vem, mas a gente pode evitar que eles fiquem. Então, se você fizer isso, e às vezes requer esforço, é difícil, né? Porque você fala, não, dane-se, eu quero ficar mal, não, mas quando a gente faz isso, a gente cada vez vai ficando mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. E quando você percebe, é como todos esses pensamentos estão te envolvendo, que nem uma nuvem cinza numa tempestade. É tão difícil sair, porque aqueles pensamentos eles já cresceram tanto em nós. Então, não permita que os pensamentos negativos sobre você mesmo, sobre você mesma, sejam como a Kryptonita. Você é linda, você é único, você é capaz sim de ter um bom futuro. Sim. E outra coisa que pode nos enfraquecer são nossas amizades. Muitas vezes nós temos amigos que nos dão maus exemplos, né? Amigos que são kryptonita para nós, né? Que nos dão mau exemplo, que nos incentivam a mentir, a beber, a fazer coisas que às vezes a gente não quer fazer, mas para a gente fazer parte do grupo, para a gente se sentir amigo, se sentir amado, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer. E isso daí acaba nos influenciando e acaba mudando o jeito que nós somos, né? Você acaba fazendo algo que você não queria, isso aí te afeta, né? Você acaba sendo debilitado, né? Exatamente, sendo enfraquecido. Então, agora, talvez você não tá vendo tanto seus amigos ou tantas pessoas, porém a gente tem o celular. Então, pensa com que tipo de pessoas você conversa, com as pessoas que você conversa, elas te levam a coisas boas ou são pessoas que te levam a você fazer coisas que não são boas, né? Você tentar, em vez de você enfrentar os seus problemas, de você procurar alguém para conversar, não, você não precisa conversar, você precisa encher a cara, para você esquecer, não, você precisa fumar uma aqui para você ficar, doidão e você esquecer. E, na verdade, essas coisas são como a Kryptonita, porque só vão nos enfraquecendo e a gente acaba caindo num poço e se envolvendo em coisas bem piores.
Então, muitas vezes, para a gente se preservar, para a gente se cuidar, a gente precisa se afastar das pessoas. Porque a gente precisa dizer não, eu não quero. Às vezes, talvez você tenha que bloquear alguém, você tem que apagar alguém, porque a pessoa ela não está te fazendo bem. O amigo ou a amiga não estão te fazendo bem. Então, isso é muito importante. Não deixe que as pessoas que estão ao seu lado sejam que nem uma criptonita, roubando as coisas boas de você. Em vez de você colocar em prática o que você tem aprendido e você, não, eu quero conversar com Deus, eu quero ler, não, que isso, não, você, não, e, também uma coisa que pode nos enfraquecer como a criptonita é aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, aquilo que entra pelos nossos olhos, ou seja, os filmes, séries, se são coisas, como eu falei, você já, músicas, as letras das músicas, então você já tá mal. Você, já tá passando por dificuldade, mas aí você ouve uma música que fala, não, quero morrer. Uma criptomúsica. Uma criptomúsica. Os criptomigos e as criptomúsicas. Então, cuidado com os criptomigos, com as criptomúsicas, com os criptofilmes, que tem mensagens, em vez de te trazer ânimo, acabam te fazendo mal. Eu sempre piorando as coisas. Eu sempre dou pra vocês um exemplo, Agora eu não vou poder dar todo porque a gente tá assim, o exemplo assim com muitos detalhes, mas quem participa das nossas aulas do Celebrando vai se lembrar. Que eu estava vivendo um erro na minha vida, um erro assim, eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, e eu e meu irmão aqui, esta pessoa aqui, nós éramos fãs de uma série, mas assim, a gente era super fã. A gente morava numa casa tinha 2 andares e a TV ficava embaixo. Aí quando dava a hora, Samuel, vamos descer, a gente descia as escadas. Correndo, pra não perder o horário, assim, tipo, 5 minutos, não tinha Netflix na época, então, tipo, 5 minutos antes de começar, a gente já tava lá, e aí ia a propaganda, a gente ficava comentando, o que será que vai acontecer, meu Deus, a Tainá sabe que série não sei, mas eu nunca revelo o nome da série, porque, não. Sigilo. Sigilo. Então, eu tava vivendo um erro, tava fazendo uma coisa errada, não sei se escondida dos meus pais, mas era uma coisa que eles não aprovavam e não eu queria, porque queria. E naquela série, por coincidência, tinha alguém que estava passando pela mesma situação, só que essa pessoa conseguiu vencer, ou seja, fazer o que ela queria, que não era o certo, que era também o que eu queria. Ela conseguiu super vencer, se ela conseguiu, eu consigo também, então eu vou persistir. Então, aquela série foi uma criptossérie, porque aquela série me enfraqueceu e não é que, assim, você pensa, meu Deus, eu copiar o exemplo, é uma coisa que você não vai percebendo, não é uma coisa tão simples de, que nem, mas eu não sou boba, eu sei diferenciar a verdade da verdade da ficção, é só um filme, é só uma série. Não, quando você vê muito aquilo, sem que você perceba, assim, devagarzinho você vai tendo a ideia, poxa, mas se deu certo pra ela, pode dar pra mim. E a gente acaba pegando como exemplos aquilo que... Ela sabe. A Tainá sabe. A Tainá sabe. Então, aquilo foi uma criptossérie. E aí eu tive que fazer uma escolha. Até falei pro meu irmão, não vamos mais ver. Essa série. Foi triste, porque a gente tava... Teve um dia que foi embora a força, onde a gente morava, ia embora energia elétrica. E a gente era tão assim... Viciado na série. Que tinha um aparelho em casa. O no-break do computador, eu peguei o no-break, porque acabou a energia. O no-break eu liguei o no-break é uma bateria, Você conecta o computador e ele segura a energia, Então eu peguei esse no-break, levei lá pra baixo na sala, conectei a TV, conectei o negócio da TV a cabo pra gente assistir a série, pra não perder a série. Isso, pra gente não perder, que a gente era... Mas era uma criptossérie. Quando eu percebi, mesmo que eu gostava, que era assim, incrível, eu falei, não, porque isso está me induzindo, está me enfraquecendo. Eu sei, às vezes a gente fazer a escolha certa, a gente se afastar. Um namorado, uma namorada que sua mãe já falou, olha filha, olha filho, não é uma pessoa boa pra você. Que às vezes a gente não percebe as coisas, mas os nossos pais, eles já viveram, ou pessoas assim mais velhas, elas já viveram, já têm algumas experiências e nem sempre eles têm razão, mas a gente precisa parar para ouvir, pelo menos,
né? Então, às vezes a gente fala, não, eu quero, eu vou fazer, eu acho que, né, a vida é minha. O outro fez e deu certo, então eu vou fazer também, mesmo que todo mundo ao seu redor esteja falando, né, olha, isso daí não é bom, cuidado. Então, a gente precisa perceber isso, né? E ainda bem que eu percebi que aquela era uma série que não me fazia bem e, né, a gente parou. Vocês não viram o final da série? Não vimos o final da série. Teve muitas outras temporadas, nem sei o que aconteceu. Não sabemos o que aconteceu. Nem quero saber. Não, eu sei porque uma pessoa me contou, né? Olha. Tô brincando. Foi me contou, alguém contou pra ele contou pra mim. Mas assim, a gente perdeu, não assistimos, mas era muito boa, assim, muito envolvente. Pena que tinha, né, coisas que não valia, não compensava. O mal. Criptoideias, assim, do mal que, né, iam entrando aqui na mente, no coração. Enfraquecendo, tirando meus poderes. Tirando meus poderes, isso do bem, da obediência aos pais, do respeito, do amor verdadeiro, né? Então, gente, vale a pena. Se você pode ter um cantor que você, nossa, adora essa pessoa, mas essa pessoa, ela canta só de besteira, ela canta só incentivando a coisas que não são boas, a drogas, a infidelidade, a pegação, a você não conhecer o verdadeiro amor, mas você usar o seu corpo como se você doar o seu corpo, você usar o corpo do outro como um objeto. Então a gente precisa identificar essas coisas, né? Essas criptomúsicas. Então, mesmo que seja difícil você falar, ai meu Deus, eu vou ter que parar. Então, era difícil, eu tive que fazer outra coisa no momento. Às vezes você precisa substituir uma coisa pela outra. Então, não tinha série que era Sim. o mesmo dia, o mesmo horário, como eu disse, não tinha Netflix, então a gente tinha que ver na TV. Então, escolhia fazer outra coisa. Então, ia desenhar, ia ler. Então, ao invés de você ouvir, se você não conhece bons cantores, você pode nos mandar mensagem, olha, eu gosto de tal estilo de música, porque lembrando, a gente não tá falando de estilo de música, nós estamos falando de mensagens, de criptomensagens, que são mensagens que têm criptoletras que, né, podem te enfraquecer. Então, gente, a gente falou bastante sobre criptocoisas e olha só, o que está escrito a Bíblia em 1 de Coríntios 15:33. A Bíblia é uma grande referência assim para nossa vida manual de vida. Manual de vida, quer ler? Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Exatamente. Então, mesmo que você fale, não, mas eu consigo, tipo, não, a série, não, mas eu sou forte, eu sei diferenciar. Se aquilo é uma companhia pra você, você vê, vai acabar te corrompendo, não tem como. Te influenciando. De forma bem sutil. Você nem percebe, você já tá agindo conforme aquilo que você tá vendo. Exatamente, vai estragando aos pouquinhos. Então, gente, cuidado com os hábitos que são como criptonita. Que nem, cadê? Criptohábitos. Aqui, ó. Que nem, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje. Você é amado, você é especial e Deus, Ele quer te adotar como seu filho. Assim como Caléu foi adotado. Isso, Caléu foi adotado, ele estava sem ninguém. Houve alguém que olhou para ele com olhos de amor e adotou ele. Mesmo que você não tenha, ou como eu disse, você se sinta que seus pais, ou sua mãe, ou quem está com você, ou de quem você gostaria de ter amor, a pessoa não te dá o amor que você precisa, tem Deus e nós estamos aqui para te ajudar. Uma coisa legal é que na Bíblia diz que nós somos irmãos, então quando nós conhecemos a Jesus e nós falamos para Deus que nós queremos fazer parte da família dele, nós temos uma grande família, então nós podemos ter dentro das pessoas que nós, né, com quem nós nos reunimos, o amor de Deus. A gente pode sentir o amor de Deus. Como vocês sabem, talvez alguns não saibam, mas a gente morou no México por 14 anos. E, né, foi bem difícil. Ainda bem que meu pai e minha mãe, né, tiveram eu e meu irmão. Eles não sabiam tudo o que ia acontecer, né, mas eles nos tiveram em idades próximas. E então, quando a gente estava no México, claro, a gente eram irmãos que brigavam e tudo mais, como todos os irmãos. Ninguém é perfeito. Mas a gente foi um amigo um pro outro.
né? Que a gente tinha, como a gente disse anteriormente, uma idade próxima. E a gente estava longe da família, então a gente não tinha avó. Era a única família que a gente tinha. A gente tinha um ao outro e nossos pais. Então a gente não tinha avó, não tinha tio, não tinha primo. A gente às vezes conversava, na época não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha Skype, não tinha não nada. tinha nenhum aplicativo. Então eu lembro que quando eu tinha 5 anos, raramente chegava uma carta, né? Às vezes chegava uma carta, a gente conversava por telefone, foram passando os anos e a gente conversava por Skype com a família. E a gente vinha ao Brasil, mas era assim, tipo, cada 3 anos. Cada 4 Não. anos. Primeiro eram 4. Normalmente eram 4 anos. Mas a gente, o maior tempo que a gente ficou foi 3 anos e 3 meio, anos. né? Então é bastante tempo. E a gente sente falta da nossa família, né? Então, o que eu quero dizer? Lá no México nós conhecemos pessoas que... Nossa família toda estava aqui no Brasil, né? Não que nós não tínhamos aqui, estava longe. E nós conhecemos pessoas que foram esse papel para nós. Então, que foram os nossos amigos que eram como se fossem primos, pessoas que nos deram amor como de vó, amor como de tio, de tia. Então, 4 anos. 4 anos. Tá. Então, minha mãe aqui falando que a gente ficou 4 anos. É bastante tempo você ficar 4 anos longe, né, do seu país. E a gente sentia falta, a gente sentia dor, mas às vezes a gente chorava. Sim, muitas vezes chorei, né? Você sente, claro que não vai substituir totalmente, mas você tem esse amor das pessoas ao seu redor, da família de Deus, que podem te abraçar, né? Eu tenho ouvido, de várias pessoas, olha, eu não me sentia amado como me sinto aqui, então eu agradeço que aqui vocês me abraçam, que aqui vocês me recebem, que aqui vocês me amam. E é isso o superpoder do amor de Deus. O superpoder do amor de Deus é quando a gente tem amor para dar, para tratar as pessoas olhando as suas qualidades, perdoando, tendo paciência com elas. Então, Deus, Ele quer te adotar como filho, Ele quer te abraçar, conversa com Ele. E Deus, Ele quer que você também experimente o amor dele com as pessoas à sua volta. Então, né, eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez alguém precisa ouvir. Se você, né, há muito tempo atrás, você fazia parte de alguma igreja, de algum lugar, e você, né, foi decepcionado, alguém te machucou bastante, alguém acabou fazendo uma coisa terrível, e eu sei que acontece, isso é muito triste, a gente fica decepcionado, mas Deus, Ele é um pai que não decepciona. E eu sei que pode ser difícil, mas que isso não te roube a chance de você recomeçar, de você conhecer novas pessoas, porque ninguém vai ser perfeito. Claro que tem coisas que não tem justificativa, que pessoas que falham de forma de machucam, que falam palavras ruins, que não deveriam, mas existem também pessoas que têm o amor de Deus, que podem te abraçar, que por meio dessas pessoas você pode sentir todo o amor de Deus e você sentir que é a sua família, né? Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos como uma família, que nós sejamos unidos, que um ajude ao outro. Então você pode ter isso. E terceiro, que a gente fala bastante, é cuidado com as criptoamizades, criptomigos, criptomúsicas, criptocoisas. Com as criptocoisas, com as coisas que enfraquecem o seu coração. Saiba dizer não, se afastar, parar de ouvir essas músicas. Eu sei que é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Se você precisa bloquear alguém, se afastar de alguém, principalmente neste momento em quarentena, que não tem ninguém, então, né, vou falar com essa pessoa, então vou ficar com essa pessoa. Não vale a pena. Não vale a pena. Todo o mal, toda né, as criptocoisas que podem acontecer, as consequências. As criptocoisas, quer dizer, consequências. Isso. E outra coisa, você pode ter superpoderes dentro de você. Deus, Ele quer te dar o poder do amor, da paz. Na Bíblia diz que a paz que Jesus nos dá não depende das circunstâncias, mas é uma paz verdadeira. Então você pode pedir para Ele. Você pode pedir para Ele alegria, né? Você pode pedir para Ele tudo isso. Paz, amor. Você pode ter os criptopoderes de Jesus no seu coração, certo? Exatamente. Então, vamos fazer uma oração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coração aqui do lado... mais do lado esquerdo, né? Meio aqui.
Isso, e só você sabe as coisas que você tem passado, só Deus sabe as coisas que você tem passado. Talvez, como nós, né, usamos o exemplo do Superman, que ele veio aqui sem ninguém, talvez você se sente assim, sem ninguém, mas nós vamos pedir para Deus que Ele possa te fazer sentir o amor dele tão grande. E se tem sido difícil para você deixar certas coisas que você sabe que não são boas, este é o momento de você pedir ajuda para Ele. Nós vamos pedir juntos, nós vamos te ajudar, nós vamos orar com você para você pedir para Jesus te fortalecer, para que você possa renunciar, para que você possa se afastar dessas pessoas, para que você possa apagar essas músicas, para que você possa recomeçar, fazer as escolhas certas, não deixar que os criptohábitos, eles te enfraqueçam por esses pensamentos que às vezes vêm. Então nós vamos pedir para Jesus te fortalecer. E você sabe o que você precisa, se você precisa de paz, se você precisa de amor, qual que é o superpoder que você precisa? Deus, ele é capaz de te ajudar, certo? Então nós vamos orar por essas coisas. Se você puder fechar, né, os seus olhos conosco, a gente sempre fecha os olhos para a gente se concentrar, né, para a gente não se distrair com o que está ao nosso redor, mas para a gente manter o foco, tá bom? Deus, o Senhor nos ama tanto, e o Senhor ama tanto cada pessoa que está assistindo essa live e quem vai assistir depois. Senhor, somente o Senhor sabe o que eles têm passado, os sentimentos que eles têm, o peso que eles levam por palavras que machucaram, que foram ditas pelo pai, pela mãe, que talvez foram coisas que aconteceram anos atrás, mas as marcas ainda continuam. E aqueles que ainda continuam sofrendo com isso, que os pais, a mãe está próxima, mas é uma mãe ausente, é uma mãe que não gosta de conversar, que não gosta de ouvir. Senhor, eu te peço por cada uma dessas pessoas que eles possam experimentar o teu amor. Como nós sabemos, na tua palavra diz que o Senhor deseja nos adotar como filhos, porque o Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. O Senhor nos criou e, como nós lemos, o Senhor nos viu quando nós estávamos crescendo na barriga da nossa mãe. O Senhor viu cada parte do nosso corpo se formando. Então o Senhor nos criou com tanto amor. Eu te peço que cada pessoa que está ouvindo possa sentir o teu amor, possa compreender que a sua vida tem um propósito. Assim como o Superman veio aqui, né? Eu sei que é uma história fictícia, mas assim como ele veio e ele encontrou o propósito dele, ele virou super-herói e ajudou as pessoas, Senhor, que nós possamos encontrar o nosso propósito de vida. Senhor, o Senhor sabe o que cada um deles precisa, o Senhor sabe quem precisa de amor, quem precisa de paz, quem está com medo, Senhor, quem se sente com baixa autoestima. Jesus, que eles possam se olhar com os olhos que o Senhor os olha, com olhos de amor, com olhos olhando as suas qualidades, o quão lindos eles são, Senhor. Deus, o Senhor também sabe que no lugar, no ambiente em que nós estamos, né, no mundo em que nós estamos, muitas vezes tem coisas que funcionam como a criptonita, que nos enfraquecem, pensamentos que vêm, pessoas que não são boas, que querem nos levar a coisas que não são boas, mas Deus, que nós possamos ser fortes para dizer não. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Que nós possamos ter coragem para renunciar, para parar de ver essa série, para parar de ouvir essas músicas, para apagar essa pessoa, para deixar de seguir tal perfil, para descurtir tal página no Facebook. Senhor, que nós possamos nos afastar das coisas que são como criptonita para nós, para que o nosso coração a cada dia esteja mais próximo do Senhor, cheio de amor, cheio de paz, cheio de perdão. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que Deus, ele nos ouviu. E, gente, alguém tem algum pedido de oração? Eu esqueci de falar. Era para eu ter falado antes, mas alguém colocou alguma coisa? Não. Se você precisa conversar com a gente, pode nos mandar mensagem. No Face mesmo, se você tem, né, o nosso celular, pode nos mandar mensagem também, que nós estamos aqui para ajudar vocês. E é isso aí, gente. Foi um prazer ter vocês. Superman também ficou
muito feliz. E amamos vocês, obrigada por nos sintonizar. Eu mando um abraço pro Vinícius. Agora que eu vi que é Vinícius Ribeiro, é que eu não enxergo. Meu cunhado Vinícius. A Taination, que é minha cunhada Rosana, também. Marcos Rosário. Alan. Desde México. Olá, Deus te bendiga. E vó Rosângela, obrigada. Quem mais? Rosvaldeiras, Deus te bendiga, muitas graças. Rose Amâncio, todos os que viram beijo pra vocês. O Dandan, que foi o primeiro, muito bom. E Deus abençoe vocês. E cada vez que você veja o Superman, você se lembre dessas coisas que nós vimos hoje. Você pode ter superpoderes dentro de você, que são os superpoderes que vêm de Deus. Tome cuidado com a criptonita, com as coisas que podem te enfraquecer. E terceiro, você tem alguém no céu que te ama demais, que viu você sendo formado na barriga da sua mãe e quer te adotar como filho e te adotou. Tchauzinho. Tchau.